Olá, malta! Mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade às nossas conversas, aos nossos debates, às nossas discussões, aos nossos assuntos. Hoje trouxemos o assunto tempo. Vamos abordar sobre o tempo. Nós já falámos sobre o tempo quando fizemos uma abordagem sobre as viagens no tempo. Discutimos de que o tempo realmente depende do movimento regular dos corpos no espaço. E tentando fazer uma retrospectiva, como nós sabemos, tu também do outro lado sabes, que as 24 horas de um dia dependem do movimento, ou seja, da rotação da Terra em torno do seu eixo. Uma rotação completa da Terra em torno do seu eixo dá um dia. Uma volta completa da Lua em torno do planeta Terra é um mês. E quando a Terra completa uma volta em torno do Sol, é o que nós chamamos de um ano. Nós abordamos que esses movimentos são os referenciais, como podemos explicar, é o ponto de partida que nós temos para podermos medir o tempo. Existem outras formas de considerar um ponto de partida. Há civilizações antigas que consideravam o tempo através, por exemplo, da enchente do rio, através das estações chuvosas. Enfim, parece que nós estamos um pouco mais avançados em relação a isso e conseguimos adotar esse sistema, sem descurar que muitas outras civilizações também já tiveram esse sistema. Não vamos falar aqui, aprofundar aqui, mas entretanto nós queremos abordar sobre o tempo. Sem o movimento dos corpos no espaço, digamos, se o planeta Terra, em vez de fazer o seu movimento de rotação em torno do seu eixo, parar, nós não vamos ter dia. Se a Lua deixar de fazer a sua volta em torno do planeta Terra, digamos, parar num determinado ponto, nós não vamos ter os meses. Se a Terra deixar de fazer o seu círculo em torno do Sol, nós não vamos ter os anos. Considerando, por exemplo, que os corpos parem no espaço, uma paragem total, então a nossa percepção aqui embaixo é que teremos, para quem, por exemplo, calha, ou seja, está num lado da Terra que calha, que a quando da paragem está escura, a quando da paragem o lado em que ele se encontra está escuro, então vai ter noite permanente. Para quem está do lado em que há luz, então vai ter clareza durante todo o tempo. Imagina que nós estamos no lado da clareza, há uma paragem. Atenção, isso é somente uma suposição. É uma suposição. Não queremos dizer que não possa acontecer, nem que vai acontecer. Entretanto, tudo para. E nós temos o dia que nós tanto gostamos, e nunca mais escurece. Nunca mais escurece por, vamos lá dizer, indefinidamente. É uma situação um bocado estranha, mas do ponto de vista da nossa referência para a contagem do tempo, porque nós dependemos do movimento regular dos corpos no espaço, nós não teríamos nenhum outro mecanismo. Mas é claro, o ser humano é um ente que relaciona-se com os outros, faz atividades diversas, vai ter de desenvolver sempre as suas atividades. Então ele não pode desenvolver todas as atividades ao mesmo tempo. Então vai ter que criar um mecanismo para definir a ordem dos eventos, porque apesar de não estar a escurecer e não podermos ter a troca dia e noite e assim podermos ter a cronologia dos eventos, está tudo claro, mas as atividades do ser humano continuam e o ser humano precisa agir, enfim, o ser humano continua, então, e ele precisa encontrar um mecanismo, porque a sua agenda
continua a cair, precisa marcar encontros, precisa definir momentos para algumas ações, outras ações, e não poderá fazer todos ao mesmo tempo. Então, apesar de não termos um meio para cronometrarmos, ou seja, colocarmos cada evento num determinado momento, então, apesar de não termos essa possibilidade, mas há sempre essa necessidade. O que é que vai acontecer? O ser humano terá que procurar mecanismos de cronometrar este elemento, vamos chamá-lo novamente de tempo. Terá que cronometrar porque tem a questão das suas atividades, os eventos que ele faz. Ele precisa ordenar os eventos. Então, porque tem que ordenar os eventos, então ele está na condição de desenvolver um mecanismo, um aparelho, de modo que os seus eventos estejam agendados e ele possa realizá-los sem haver choques. Então, podemos dizer que a cronometração do tempo, entre aspas, é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade da qual nós não podemos nos livrar, de modo a garantir que as nossas atividades, as nossas ações aconteçam, não simultaneamente, mas de forma programada. Se nós estivermos numa situação em que, partindo do exemplo anterior, a Terra gira em torno do Sol e a Lua em torno da Terra, e a Terra também gira em torno do seu próprio eixo para termos os dias que nós precisamos para as nossas agendas. Se estivermos numa situação em que a Terra continua a fazer o seu movimento de rotação e também o seu movimento de translação em torno do Sol, a Lua também o seu movimento de translação em torno da Terra, vamos lá supor que a velocidade com que eles se movem multiplique-se por 3. Se a velocidade de rotação da Terra se multiplicar por 3, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter os dias e as noites a acontecerem mais rápido. Vamos partir do pressuposto de que o nosso relógio, o relógio do pulso, o relógio com o qual nós tentamos cronometrar o movimento anterior, é independente do movimento da Terra. Estamos a tentar colocar essa suposição por partirmos do pressuposto porque há aquela proposição da teoria da relatividade que diz que os relógios, o comportamento, ou seja, a contagem do tempo pelos relógios varia em função da velocidade, em função da sua velocidade ou em função da velocidade dos corpos nos quais eles estão embutidos. Então, vamos partir do pressuposto de que o relógio funciona independentemente da velocidade do corpo no qual ele está. Então, nessa situação, se a velocidade de rotação da Terra multiplicar-se por 3, então nós teremos que os nossos dias ficarão a durar 8 horas. Ou seja, os relógios funcionam com a referência anterior, a referência do movimento anterior, mas entretanto nós temos um movimento da Terra multiplicado por 3. Então, ao observarmos no nosso relógio, nós vamos observar que os dias e as noites passam um pouco mais rápidos e poderemos perceber que em 8 horas nós temos um dia completo. Se nós começarmos, ou seja, pegarmos nessa velocidade de partida, nesta nova velocidade, e multiplicarmos por 4, então vamos lá dizer, a Terra vai rotar um pouco mais rápido e então as 8 horas anteriores já não serão 8 horas e passarão a ser simplesmente 2 horas. Em 2 horas nós teremos um dia completo. Clareou, escureceu e novamente clareou, escureceu em 2 horas do nosso relógio que tem a referência anterior, que são das 24 horas. Nessa situação, se a gente continuar, vamos lá dizer, a aumentar a velocidade ou seja, não somos nós que estamos aqui a aumentar, isso é uma suposição. Se essa velocidade de rotação da Terra aumentar indefinidamente, nós teremos uma situação em que os nossos dias vão se tornar, ou seja, a parte clara do dia e a parte escura do dia vão acontecer de formas muito mais rápidas. E se essa velocidade de rotação for muito grande, vamos supor, próximas da velocidade da luz ou tendentes a infinito, então nós vamos ter aquela troca quase que do jeito que acontece com uma ventoinha quando está a trabalhar
Não é exatamente assim, porque as ventoinhas não têm tão altas velocidades. Mas poderemos chegar até algum momento, até o ponto em que nós não vamos perceber devidamente em que momento é que está escuro, em que momento é que está claro. Poderemos simplesmente ter uma penumbra, porque quando a velocidade for infinita, basicamente a nossa percepção de dia e noite vai desaparecer, porque a oscilação de dia e noite, por ser tão rápida, vai escapar-nos da nossa percepção. Podemos ficar simplesmente a ver uma penumbra. É como se estivéssemos a acender uma lâmpada, acender e apagar uma lâmpada a uma velocidade extrema. Acender e apagar uma lâmpada a uma velocidade extrema, a dado momento o indivíduo fica numa posição em que tem uma clareza média entre a escuridão e a luz, e tem ali uma clareza média, como se fosse um ponto médio, uma penumbra. E o indivíduo pode não perceber mais nem clareza, nem escuridão, porque tem uma penumbra que é permanente, por causa da velocidade com que se trocam as coisas. E se essa velocidade for quase infinita, então o indivíduo praticamente não terá como perceber essa mudança de estados. Voltando no nosso exemplo do planeta Terra, se nós tivermos uma situação do género, o que é que nos faria? O dia, do jeito que era contado, já não será o mesmo. Nós teremos uma situação em que, partindo do exemplo inicial, nós tínhamos um dia de 24 horas, depois 8 horas, depois passa, por exemplo, para 2 horas, poderá passar para 1 hora, depois para 20 minutos, depois a mudança a parte clara e a parte escura do dia em 1 minuto, e depois temos em 1 segundo temos a mudança e podemos ter em milionésimos de segundo, e depois esta mudança de dia e noite basicamente desaparecer da nossa percepção se a velocidade de rotação for infinita. E quando desaparecer da nossa percepção, ali temos uma situação estática. Basicamente, diríamos que a possibilidade de nós contarmos os dias em função do movimento de rotação da Terra acabará. Ou seja, não teremos como contar o tempo nessa situação. E este exemplo que nós demos da contagem do dia pode acontecer também com os meses. Se nós tivermos uma velocidade quase infinita da Lua em torno da Terra, não teremos como contar os meses, porque eles serão tão curtos, que basicamente serão difíceis de serem contados, basicamente serão zerados. E da mesma maneira acontecerá com a Terra se fizer uma translação à volta do Sol com uma velocidade quase infinita. Também será difícil, extremamente difícil para nós contarmos o ano, porque a mudança é tão rápida que basicamente o intervalo que separa entre uma roda e a outra roda será quase que zero. Nessas situações, nós estamos a dizer que velocidades infinitas de rotação para os movimentos regulares dos corpos serão exatamente equiparados a quando estes corpos estão parados no espaço. Por quê? Porque quando estão parados, nós não temos como contar o tempo a partir desses referenciais. E quando eles apresentam movimentos com velocidades quase que infinitas, da mesma maneira não teremos como contar o tempo a partir desses referenciais. Não sei se conseguem compreender, né, a nossa ideia em relação a essas suposições que a gente acabou de fazer. Basicamente, observando essas suposições, poderemos estar de acordo com algumas proposições da teoria da relatividade, que diz que quando a velocidade do corpo, ou seja, do corpo
onde está embutido o relógio, quando a velocidade desse corpo é próxima da velocidade da luz, porque a velocidade da luz é extremamente grande, então o relógio para. Bom, essa é uma proposição da teoria da relatividade. Nós não estamos nem a confirmar, nem a desconfirmar. O nosso exemplo, o nosso raciocínio, a nossa análise, o nosso argumento é este que nós apresentamos, em que se nós tivermos uma velocidade extremamente grande, vamos dizer, tendência a infinito, do planeta, da Lua e em torno dos seus eixos ou à volta dos corpos em torno dos quais eles giram, se nós tivermos velocidades tendentes a infinito, então estaremos numa situação de impossibilidade de contar o tempo. Basicamente, o tempo para, ou a possibilidade de contarmos o tempo a partir desses referenciais, para nós acaba, termina. Não há dia, não há meses, não há anos a partir desses referenciais. Se essa situação estiver a acontecer com todos os corpos no espaço sideral, então também não teremos possibilidade de contar o tempo a partir desses todos referenciais. Nessa situação, nós nos perguntamos o que é o tempo. Fizemos uma pequena abordagem de que o ser humano sempre precisará de um mecanismo para agendar os seus eventos, ordenar os eventos, mesmo na situação em que não temos o movimento regular dos corpos no espaço, ou porque estes, vamos dizer, têm velocidades infinitas, ou então estão parados no espaço, não temos a possibilidade de contar. Por causa da necessidade de termos que agendar os eventos para que eles não aconteçam simultaneamente, a organização do ser humano obriga a isso. Nós sabemos que haverá necessidade de criar um mecanismo, um dispositivo que permita contar tempo, cronometrar tempo. Não tem como. Senão nós teríamos que estar em casa na mesma hora, trabalhar na mesma hora. Não tem como. Até as próprias horas, né? Não existiriam. É uma necessidade premente, é uma necessidade quase que inevitável cronometrar esta nossa existência, de modo que as nossas atividades sejam agendadas e possa haver ordem no acontecimento dos eventos. Então, o ser humano criaria um dispositivo qualquer que apresentasse um comportamento regular a partir do qual se pudesse contar e daí assim decidirmos convencionar um método de contagem daquilo que nós chamaríamos ou chamaremos de tempo. Entretanto, estamos nessa situação em que não temos possibilidade de contar o tempo a partir dos corpos físicos no espaço. Ou, ainda que tenhamos essa possibilidade de contar o tempo a partir dos corpos físicos no espaço, ou a partir do dispositivo que nós possivelmente criaríamos para nos possibilitar agendar os nossos eventos. Com ou sem essa possibilidade, o que ocorre é que o ser humano, a civilização, estará sempre aí. Ou seja, ainda que os corpos no espaço pararem ou tiverem velocidades infinitas e não pudermos contar o tempo, o ser humano, a civilização humana, estará sempre aí. Então, há aqui uma questão que nós temos que discernir. O movimento dos corpos ou a contagem das rotações, das translações, do movimento regular dos corpos no espaço é que é o tempo. Porque mesmo quando não há esses movimentos, nós estamos aí. Estamos ali. Poderemos até inventar algum dispositivo para cronometrar a ordem dos eventos, mas nós estaremos ali. Com ou sem esse dispositivo, nós estaremos aí. O que é o tempo? Nós também sabemos que, do ponto de vista psicológico, o ser humano
grava memórias dos eventos que já ocorreram, ele grava essas memórias, tem bem patente na sua consciência. Sabemos também que o ser humano projeta situações, eventos que ainda não aconteceram. O ser humano projeta. Por isso que nós sabemos que existe uma percepção do tempo do ponto de vista mental. Mesmo quando os corpos no espaço estão parados, não podemos contar dias, meses e anos. Existe uma percepção dos eventos, da ordem dos eventos. Os eventos que aconteceram antes, os eventos que aconteceram depois. Mentalmente, o ser humano tem uma ideia desta ordem dos eventos. E por isso, mentalmente, o ser humano conta tempo. Por isso é que nós consideramos que existe uma vertente do tempo que é derivada do movimento, ou seja, que é contado a partir do movimento regular dos corpos no espaço. Mas também existe uma vertente do tempo que é a sensação ou a percepção do ser humano, as memórias suas registradas em relação aos eventos que ele vivenciou. Por isso é que nós dividiremos essa nossa abordagem em duas perspectivas. O tempo cronológico, que é este que nós estamos a abordar, que é relativo ao movimento regular dos corpos no espaço, e também o tempo psicológico, que é relativo à percepção do ser humano em relação aos eventos, às memórias que ele tem guardadas em relação a esses eventos e as projeções que ele pode fazer em relação aos eventos que podem vir a ocorrer em momentos posteriores. Entretanto, nós vamos abordar essa questão do tempo psicológico no capítulo a seguir. Vamos nos concentrar na questão do facto de nós estarmos aí, mesmo quando o movimento dos corpos no espaço celeste não ocorre, não temos a possibilidade de contar dias, meses ou anos, ou mesmo quando, por exemplo, não temos um aparelho, um mecanismo mecânico ou eletrônico que nos permita contar a ordem dos... Contar o tempo, vamos lá dizer, contar o tempo, para nos permitir ordenar os eventos. Mesmo quando não temos essas duas coisas, o que acontece é que nós estamos sempre aí. Ou seja, esse estar aí parece-nos um agora. Um agora que de alguma maneira está aí sempre. Está aí sempre. Nós fazemos os mecanismos para contar em função das nossas atividades, mas ele está aí sempre, mesmo quando não temos mecanismos de contar, mas ele está aí sempre. Se pudéssemos contar em um agora que vai, anos, meses, ou digamos, anos, milhões de anos, bilhões, trilhões de anos para frente, ou anos, milénios, bilhões de milênios também para trás, de forma infinita para frente, infinita para trás. Mas então nós estamos ali. Essa questão de infinita para frente, infinita para trás, vemos isso como eternidade. Compreendemos isso como eternidade. Penso que nós aqui e o nosso querido amigo podemos estar de acordo em relação a isso. Bilhões e bilhões e bilhões de anos para frente e bilhões e bilhões e bilhões de anos para trás. Esta situação que se estende para frente de forma indefinida e para trás também de forma indefinida e não acaba. Essa é a eternidade. A eternidade é estar de forma indefinida, sem ter que começar, sem haver começo e sem haver fim. Então esta é a eternidade. O que nós vemos como tempo cronológico não é nada mais, nada menos do que pegar essa eternidade, essa dimensão indefinida, essa dimensão indefinida que ocorre para frente, para trás. O que nós vemos como tempo não é nada mais, nada menos do que pegar
essa eternidade, essa dimensão definida, e reparti-la por intervalos. O que nós fazemos é repartir a eternidade por intervalos. A repartição da eternidade por intervalos dá-nos aquilo que nós decidimos chamar de tempo. Assim, nós temos já 3 perspectivas de tempo. Temos o tempo psicológico, temos o tempo cronológico em função do movimento dos corpos no espaço, mas quando não temos o movimento dos corpos no espaço, nós podemos ter dispositivos mecânicos ou o que for, dependendo da tecnologia do ser humano, mas mesmo quando não há nenhum desses mecanismos, a civilização humana está aí. E nós temos sempre a necessidade de cronometrar os eventos. O que nós fazemos não é nada mais, nada menos do que pegar nessa eternidade que está aí sempre, mesmo quando não há referências para medir os intervalos. O que nós fazemos é dividir a eternidade por períodos, por intervalos, e assim nós decidimos chamar de tempo. Cronologicamente, é isso que nós fazemos. Dividimos a eternidade por intervalos e chamamos de tempo. Continuemos ligados.